Para resolvermos as equações de equilíbrio, nós precisamos de calcular a resultante das forças no botão. Portanto, o diagrama no botão é um diagrama de tensões parabólico, conforme vimos, aquele diagrama. A secção na ruptura, temos uma zona de botão comprimida, que é esta zona superior, no caso dos momentos positivos. Obviamente já sabem que no caso dos momentos negativos, esta zona de compressão está na parte inferior, e temos a armadura na zona tracionada, para os momentos positivos na secção inferior. Nós precisamos de calcular as forças na secção. A força no aço vale simplesmente AS vezes FYD, desde que o aço esteja plastificado, e em geral nós queremos que o aço esteja plastificado. Portanto, o aço, queremos o aço algures aqui neste patamar. E no caso do botão, nós temos um diagrama de tensões no botão, que é uma parábola e depois um retângulo. Nós precisamos de calcular a sua resultante. A resultante é facilmente calculável por integração das tensões no botão, de forma mais simples ou mais prática, se quiserem. Quando nós integramos, nós obtemos que a força de compressão no botão vale Xi1, isto é, vezes x, em que x é a profundidade do eixo neutro, vezes b, que é a largura da secção, vezes FCD, que é a tensão máxima a que o botão está sujeito. Este parâmetro Xi1 depende, obviamente, da forma do diagrama que nós temos aqui, e no caso do diagrama parábola retângulo é dado por 1 menos εc2 sobre εco2 sobre n mais 1. Para além disso, nós precisamos também de saber onde é que está a resultante das forças de compressão no botão. Para calcular os momentos, precisamos saber onde é que está esta resultante. E esta resultante, esta distância que está aplicada à força, que aqui está designada por Xi2 vezes x, é obtida através do Xi2, que vale 1 menos, enfim, esta expressão que está aqui representada. Temos aqui uma tabela que nos dá os valores de Xi1 e de Xi2, sendo que já vimos aqui que o Xi1 depende, portanto, da forma e o Xi2 dependem da forma do diagrama. Como o diagrama até aos botões C50 é idêntico, até aos botões 150, o Xi1 vale 0,8095 e o Xi2 vale 0,41, e depois daí para a frente os valores de Xi1 e Xi2 são distintos. Conhecidas as forças de compressão no botão e tração na armadura, nós podemos então resolver isto através das equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio? Elas são duas equações de equilíbrio. Por um lado, o somatório dos esforços na secção, uma vez que estamos a falar de flexão simples, só temos momento, o esforço axial é zero, o que quer dizer que a força de compressão no botão terá que ser igual à força de tração na armadura. Isto por um lado, e por outro lado, o momento fletor que atua na secção terá que ser igual ao momento fletor destas duas forças que estão aqui. Se designarmos esta distância por z, ou seja, o braço do binário, o momento fletor vale mRd, vale z vezes fs. Portanto, temos duas equações e temos duas incógnitas. Quais são essas incógnitas? Em dimensionamento temos duas incógnitas, que é a área de aço e a profundidade do eixo neutro. No caso de nós sabermos a área de aço, portanto, em verificação da segurança, o que nós não sabemos é qual é o momento resistente, nem a profundidade do eixo neutro. Portanto, estas duas equações de equilíbrio, quando resolvidas,
permitem-nos o dimensionamento de uma secção de betão armado em flexão. Reparem que o FC está aqui calculado desta forma, o FS é calculado por esta expressão e o Z é a altura útil D menos a distância da aplicação da resultante das forças de compressão no betão, portanto vale D menos Xi2 vezes X. Conhecidos os valores de Xi1 e de Xi2, nós temos tudo o que precisamos para resolver estas duas equações e proceder então ao dimensionamento da secção. Eu há pouco disse que o aço devia estar em regime plástico e não em regime elástico. Porquê é que nós queremos, aqui no caso do estado limite último, que o aço esteja em regime plástico e não em regime elástico? Então, queremos que o aço também já esteja em ruptura. Queremos dimensionar para esse limite, para essa situação limite. E se o aço estiver em regime elástico, o que é que acontece? Acontece que a deformação no aço é muito pequena, não é? Portanto, nós não temos aquelas grandes deformações na ruptura e temos uma ruptura apenas por compressão do betão. Portanto, temos o aço que não está totalmente aproveitado, não é? E temos o betão, esse sim, aproveitado. Portanto, nós não queremos na ruptura essa situação. Portanto, nós vamos sempre dimensionar de forma a garantir que o aço se encontra plastificado. Vamos ver agora uma questão que é a utilização de um diagrama mais simples para o betão. Reparem que para resolver estas equações que nós temos aqui, nós estamos a substituir este, para o cálculo, para escrever estas equações, nós não nos interessa a distribuição de tensões do betão na secção, nós vamos pegar apenas na força que representa a resultante dessas forças. Portanto, qualquer diagrama que eu possa usar aqui que me dê uma força equivalente a esta, aplicada no mesmo sítio, eu obtenho o mesmo resultado, não é? E agora reparem que o Xi1, que é o valor da força, é 0,8, ou que caracteriza o valor da força é 0,8 aproximadamente, e o Xi2, que caracteriza esta distância, é 0,4 da profundidade do eixo neutro, certo? Portanto, Xi1 vezes x é 0,8 e esta distância é 0,4. Reparem, se eu em vez disto, que está aqui, tivesse um diagrama retangular que valesse também FCD, ou seja, se eu em vez deste diagrama que está aqui, tivesse um diagrama retangular que fosse até tivesse uma distância 0,8x. Quanto é que valia a força de compressão no betão? Se a tensão for constante, valia 0,8x vezes B vezes FCD, certo? Reparem que 0,8x vezes B vezes FCD é aproximadamente igual ao que está aqui, que dava 0,895 B FCD, certo? Por outro lado, esta resultante desta força estaria aplicada a uma distância, se isto fosse um diagrama retangular, a resultante estava a uma distância 0,4x, que é aproximadamente igual a 0,41x. Ou seja, se eu substituir este diagrama parábola retângulo por um diagrama retangular com uma profundidade de 0,8x, eu obtenho uma força de compressão no betão que é aproximadamente a mesma que eu obtenho com o diagrama parábola retângulo. E, portanto, o Eurocódigo permite-nos, em estado limite último, em vez de usar o diagrama para parábola retângulo, usar o diagrama retangular. Este diagrama retangular, portanto, é um diagrama alternativo
é muito mais simples de usar, sobretudo quando temos secções com uma forma mais esquisita. E, portanto, o Eurocódigo caracteriza este diagrama retangular com uma profundidade do eixo neutro lambda x e uma tensão de compressão máxima no botão que vale eta vezes FCD. Para os botões correntes, lambda igual a 0,8, que foi aquilo que nós já vimos anteriormente, e eta igual a 1, ou seja, sigma C é igual a FCD. Para botões com tensões de ruptura superiores a 50 megapascal, este diagrama com este lambda igual a 0,8 deixa de ser verdadeiro. Se olharmos aqui para estes valores, vemos que o Xi1 depende, agora deixou de ser 0,8, passa a ser um valor diferente, e o Xi2 também tem um valor diferente, e portanto nós temos que modificar estes parâmetros lambda igual a 0,8 e eta igual a 0,1 para ter uma força equivalente. E portanto neste caso o lambda vale 0,8 menos FCK menos 50 sobre 400 e o eta vale 1 menos FCK menos 50 sobre 200. Portanto, para botões superiores a C50, a utilização destes diagramas retangulares já não é tão prática, mas para botões até C50, que são os botões correntes, é muito prático nós usarmos um diagrama retangular. Há ainda uma nuance adicional, que é este diagrama, esta forma é válida se a secção aumentar à medida que se afasta do eixo neutro, ou se for constante. Se a secção diminuir à medida que nos afastamos do eixo neutro, então o valor a considerar para a tensão no botão não é eta vezes FCD, mas sim 0,9 eta vezes FCD. Alguma questão? Ok, vamos passar então para uma outra questão, que são a utilização de equações adimensionais. Qual é a vantagem de usarmos equações adimensionais para resolver essa questão? Reparem que as equações normais implicam que a secção, deixem-me por aqui, portanto, a situação usual é nós termos a secção do botão, temos o botão comprimido, temos o aço, temos a profundidade do eixo neutro x, temos a largura b, temos a altura útil d, temos a resultante das forças de compressão no botão, temos a resultante das forças de tração na armadura e temos o braço das forças Z. Nós já vimos que o FC vale Xi1 x B FCD e o Fs vale AS FYD. Se nós escrevermos as duas equações de equilíbrio que vimos há pouco, nós temos, portanto, FC igual a Fs e MRD igual a Fs
vezes Z. Portanto, nós podemos substituir então FC por isto que está aqui. Portanto, ficamos com Q1 XB FCD igual a AS FYD e MRD igual a AS FYD vezes Z, em que o Z, vamos já substituir aqui para termos sempre as mesmas quantidades, o Z vale D menos, já tínhamos visto, que Q2 vezes X. Estas são as equações de equilíbrio que nos permitem determinar X e AS em dimensionamento. Não é? As incógnitas são X e AS. Reparem, estas equações dependem, podemos escrevê-las sempre para qualquer secção, mas dependem da secção, dependem do B, do D e dos materiais. Nós podemos tratar isto de uma forma diferente, que é, vamos imaginar que eu quero ter umas fórmulas para uma secção qualquer. E para isso eu tenho que tornar a secção adimensional, uma secção com dimensões 1. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir esta primeira equação dos dois lados, vou dividi-la por B, D, FCD. Reparem, isto é uma equação de força, B, D, FCD é uma força. E esta equação de... vamos pôr aqui assim uma divisória. Esta equação de baixo é uma equação de momentos, portanto eu vou dividi-la por B, D2, FCD. E vou então agora aqui aplicar estas divisões. Portanto, eu fico com Q1 XB FCD e vou dividir por B, D, FCD e a equação da direita vou também dividir, portanto, em AS FYD, vou dividir também por B, D, FCD. E a equação de baixo, então vou dividi-la por B, D2, FCD, portanto tenho M, RD a dividir por B, D2, FCD, e isto é igual a AS FYD vezes D menos Q2X a dividir por B, D, FCD vezes D, que é B, D2, FCD. Parem, se eu agora olhar para estas expressões, o que é que eu estou a fazer? Estou a dividir o B por B, portanto estou a dizer que a minha secção tem uma largura 1, e estou a dividir todas as distâncias na vertical por D. Ou seja, estou a dizer que a secção tem uma altura útil de 1 também. E os materiais, eu tenho dois materiais, um tem resistência FCD e outro tem resistência FYD. Portanto, o que eu vou dizer é que o meu botão tem resistência 1 e o aço tem uma resistência que vale FYD sobre FCD. Se olharmos para esta equação que está aqui, este FCD simplifica com este FCD. E agora eu vou aqui chamar alguns nomes a algumas variáveis. Eu vou chamar a esta quantidade que está aqui AS sobre BDFYD. Reparem que isto no fundo representa-me uma área de aço, não é? Uma área de aço para uma secção unitária e um material de resistência FYD sobre FCD. Eu vou chamar ômega.
a esta quantidade que está aqui, que é um momento adimensional, eu vou chamar μ. Está um M em grego. E agora reparem aqui para esta expressão de baixo. Esta expressão que está aqui é igual à de cima, não é? Portanto, isto é ômega também. Eu aqui este B também corto com este B. E eu vou ainda introduzir uma outra variável que eu vou chamar alfa, que vale x sobre d. Em que x sobre d, portanto, é uma profundidade do eixo neutro x, mas adimensionalizada pela altura da secção. E eu vejo aqui então que tenho alfa também, e aqui tenho 1, e aqui tenho alfa. E eu posso então agora reescrever esta equação na forma. Aqui deste lado eu fiquei só com que Xi1 vezes alfa igual a ômega. E nesta equação de baixo eu tenho que μ é igual a ômega 1 menos Xi2 vezes alfa. E estas equações que estão aqui são equações adimensionais que me permitem resolver qualquer secção. Eu resolvo estas equações em ômega e em μ e em alfa, e eu tenho então a solução das equações. Eu posso agora calcular aqui o alfa e substituir o alfa aqui em baixo. Portanto, em cima dá que alfa é igual a ômega sobre Xi1, e isto dá uma profundidade do eixo neutro, e em baixo eu tenho que μ é igual a ômega 1 menos Xi2 sobre Xi1 ômega. E agora reparem que em baixo isto é uma equação do segundo grau em ômega. Portanto, eu tenho aqui esta equação que me dá, passando tudo para o lado direito, tenho Xi2 sobre Xi1 ômega quadrado menos ômega mais μ igual a zero. Acho que não me enganei, pois não? Portanto, menos ômega mais μ igual a zero. Isto é uma equação de segundo grau em ômega. Eu resolvo esta equação e eu retiro o valor de ômega. Ômega, reparem, é a minha quantidade de aço. Porque numa secção qualquer eu sei qual é o B, o D e sei quais são os materiais que estou a utilizar. Portanto, eu daqui permite-me fazer o dimensionamento da secção. Ok? Portanto, estas equações são as equações adimensionais para calcular vigas em flexão. Portanto, eu para calcular uma viga em flexão simples, eu calculo então o uso momento reduzido M sobre B D2 FCD, calculo o ômega, que é S sobre D FYD sobre FCD, e o alfa. Eu uso estas quantidades, que são quantidades adimensionais, que me permitem então dimensionar. Quanto é que me dá aquela, se eu resolver aquelas equações em ômega? Portanto, eu começo por calcular o momento reduzido. Em dimensionamento eu sei qual é o momento, sei qual é a secção, preciso de saber qual é a armadura. Portanto, tinha aquela equação de segundo grau em alfa. Conforme eu uso o diagrama parábola retângulo ou o diagrama retangular, eu obtenho estas duas expressões que estão aqui. Se usar o diagrama retangular, o ômega dá 1 menos raiz de 1 menos 2 μ.
Reparem que esta expressão é uma expressão muito simples de nós termos sempre presente na cabeça, de decorarmos e fazermos o dimensionamento de forma muito rápida. A expressão geral para qualquer, desculpem, é diagrama retangular e betões menor que C40, que menor que C50, deixa-me escrever aqui, portanto isto é para FCK menor ou igual que 50. A expressão geral é esta que está aqui representada, que si menos raiz de que si2 menos 2 que si nu, com que si igual a 0.5 que si1 sobre que si2. Para estes botões com FCK menor que 50, o que si vale 0,973, e, portanto o ômega valeria 0,973 menos raiz de 0,973 quadrado menos 2 vezes 973 vezes 1000. Tu estás a escrever? Não. Ok. O professor está a partilhar o PowerPoint. Pois. É que nós não conseguimos ver. Não? Só Não. estávamos a ver a folha onde estava escrito. Então desculpem. Não há problema. Portanto, desculpem, então o momento reduzido, quando eu quero dimensionar o momento reduzido dado por MRD sobre BD2 FCD, quando eu estou a dimensionar, eu sei qual é o momento atuante, não sei qual é a área de ação. Então eu sei esta quantidade que está aqui, sei qual é a secção que tenho, sei qual é o momento atuante, então calculo o momento reduzido. Quando tenho o momento reduzido, e se resolver aquela equação do segundo grau em ômega, e se usar o diagrama parábola retângulo no caso do FCK menor ou igual que 50, eu obtenho que o ômega vale 1 menos raiz de 1 menos 2 μ. E isto é uma equação, como veem, extremamente fácil de nós decorarmos, e, portanto, rapidamente nós podemos dimensionar qualquer secção em flexão simples. O caso geral, para qualquer situação, é esta equação que está aqui, ômega igual a que si menos raiz de que si quadrado menos 2 que si vezes μ, em que o que si vale 0,5 que si1 sobre que si2. Portanto, o que si1 e o que si2 dependem do tipo de betão, como já vimos, e no caso também temos um FCK menor que 50, o que si vale 0,973, quando usamos o diagrama parábola retângulo. Reparem que quando nós usamos o que si do parábola retângulo, o que si1 valia 0,8, o que si2 valia 0,4, portanto isto dava 0,8 dividido por 0,4 dava 2, 2 vezes 0,5 dá 1, e portanto esta expressão, que é a expressão geral, quando o que si vale 1, transforma-se nesta expressão de cima. Conhecido o valor de ômega, eu calculo então a área de aço. Né? Se eu resolver esta expressão em ordem AS, eu calculo a área de aço conhecido o valor de ômega. Este é o procedimento para dimensionar de forma prática e simples qualquer secção retangular em betão armado. No caso de termos o problema de verificação de segurança, ou seja, conheço a armadura, quero saber qual é que é o momento resistente, então o que eu sei é o valor de W. Conhecido o valor de W, eu posso calcular imediatamente para aquela segunda equação de equilíbrio o momento resistente. Para o diagrama retangular dá também esta expressão muito simples que está aqui. O momento resistente é μ igual a ômega vezes 1 menos 0,5 ômega. A expressão geral é esta, ômega 1 menos que si2 sobre que si1 vezes ômega, e a partir do conhecido momento reduzido μ, eu posso calcular o momento resistente MRD. Uma outra questão importante é que, como vimos, isto só é verdade, estas equações, se o aço estiver em regime plástico, não é? Portanto, se o epsilon S
for maior que epsilon S, Y, D. Portanto, eu, a partir depois de efetuado o meu dimensionamento, eu devo sempre verificar se a minha extensão na armadura é superior à extensão de cedência. Isso é muito facilmente calculável, porque eu estou, como vimos, a usar o diagrama, um diagrama de deformações linear para a secção, decorrente diretamente da hipótese de Bernoulli, e, portanto, as extensões, eu sei as extensões em qualquer ponto, conhecido a profundidade do eixo neutro x e o valor da deformação máxima no botão. Este valor é epsilon de CO2, porque é um dado do problema. O x eu calculei pela resolução do problema e, portanto, a extensão na armadura impõe-se ou calcula-se facilmente por igualdade de triângulos, ou seja, epsilon de CO2 a dividir por x é igual à extensão no aço a dividir por esta distância, que é d menos x. Portanto, que é esta primeira equação que têm aqui. Eu daqui facilmente retiro o valor da extensão na armadura. Epsilon S vale d menos x sobre x vezes epsilon C U2. O valor do alfa também já tínhamos visto anteriormente, ou seja, a profundidade do eixo neutro x é obtida, conhecida a área de aço, e usando o diagrama parábola retângulo, a profundidade do eixo neutro alfa vale 1.25 vezes ômega. Lembra-se que para o diagrama retangular o cos1 vale 0.8, portanto, ômega dividido por 0.8 dá 1.25 vezes ômega. E, portanto, eu facilmente calculo a extensão na armadura. Reparem que d sobre x é 1 sobre alfa, x a dividir por x dá 1, e, portanto, isto dá 1 sobre alfa menos 1 epsilon c o 2. Portanto, isto dá imediatamente a extensão na armadura.